Então, vamos Então, começar pela tua apresentação. Queres começar assim? Ou queres começar? sim, sim, hoje vamos falar aqui, primeiro já boas-vindas a todos, aqueles que se estão a juntar. Hoje vamos falar sobre Employee Value Proposition, ou seja, o termo EVP, traduzido para português, Proposta de Valor do Colaborador. Como sabem, a ISO trabalha, somos uma consultora de gestão de experiência, quer de cliente, quer de colaborador, e nesta gestão da experiência há vários temas e nós decidimos criar este webinar, alguns de vocês eu vejo que participam regularmente, para partilharmos alguns conceitos, discutirmos sobre alguns conceitos, quer de gestão de experiência de cliente, quer de gestão de experiência de colaborador, e achámos interessante trazer-vos este conceito da Employee Value Proposition, porque é um conceito que discutimos várias vezes com os nossos clientes, que quando se trabalha em Employee Experience é um tópico bastante importante a nível estratégico e por isso decidimos trazer neste webinar, para aqueles que estão presenciais ou para os que vão ver a gravação futura, este conceito. Mas sem mais demoras, se calhar apresentamos quem é que nós somos, para aqueles que não nos conhecem. Então, começo eu. Um, o meu nome é Susana Branco e venho do mundo do service design. Foi aí que eu comecei a desenhar as experiências e a criar experiências e a ter consciência começou mais numa parte do mapeamento das experiências. E a minha passagem para Employee Experience, que já trabalho há alguns anos na área de Employee Experience, há mais de 8 anos que já trabalho em Employee Experience, comecei a perceber que quando fazia projetos de Customer Experience, que, que o impacto da Employee Experience na experiência do cliente era bastante grande. E foi daí que começou a emergir o tema e emergir o meu interesse por este tema da Employee Experience. Portanto, começou muito naturalmente, comecei muito naturalmente a trabalhar em Employee Experience. Eu acho que muitas vezes pela porta de entrada que algumas empresas entram, ou entravam, agora começa a mudar um bocadinho, pelo mapeamento de processos de onboarding, por mapeamento de processos do ponto de vista do colaborador, mais tarde a começar a pôr nessa medição esse mapeamento de processos, a medição de pontos de recolha de feedback. Portanto, foi aí uma entrada muito natural nesse mundo. E hoje vamos falar um bocadinho desta experiência de colaborador, este tema que eu gosto tanto e que é um tema muitas vezes estratégico que nós temos visto que, e discutido com alguns clientes que não é abordado, se calhar, da forma mais estratégica e que muitas vezes saltam esta noção da proposta de valor. Tânia, já fiz aqui uma breve apresentação, fala um bocadinho de ti. Bem, para quem então não me conhece, eu sou a Tânia, a Susana vem do parte do design, eu venho da parte do marketing. Desde cedo muito interessada por temas como marketing one-to-one, marketing experiencial, na altura era assim que se chamava, e acabei por dar o salto e ter a oportunidade de começar a trabalhar também há cerca de 8 anos, 8, 10 anos, com Customer Experience e quem trabalha com Customer Experience e quem é apaixonado por essa área sabe que cultura é muito importante, que trabalhar com pessoas e de dentro para fora é muito importante. E ter colaboradores felizes também traz clientes felizes, e então acabou por ser um passo muito natural também trabalhar com Employer Experience e trabalhar como é que se pode criar essas experiências e essas conexões emocionais com os colaboradores, neste caso com os clientes internos. E pronto, e de facto é uma paixão, sou mestre em Customer Experience, portanto, de facto é uma paixão. Utilizo muitas vezes termos ligados como wow e, e pronto, e essa sou eu. Susana, arrancamos? Ficamos. Uma coisa importante, isto, vantagem para aqueles que estão live, em desvantagem para aqueles que vão ver o vídeo a posteriori, é que não queremos que isto seja só um diálogo do nosso lado, ou seja,
vamos apresentar os conceitos, mas ponham-nos questões, ponham dúvidas. Isso é uma das vantagens de podermos estar live e podermos responder e podermos falar um bocadinho dos vossos casos. Por isso, durante esta hora, escrevam no chat, nós vamos estar atentos ao chat, ponham dúvidas, para que consigamos também responder algumas das vossas questões e ter aqui um bocadinho mais de interatividade e aproveitar o facto de estarmos live, de estarmos todos ao mesmo tempo e podermos dialogar um pouco. Então, pedia-vos, se tivessem dúvidas, questões, exemplos, coloquem no chat que nós estamos atentos e vamos respondendo e incorporando isso na nossa apresentação. Boa. Então, sem mais demoras, Susana. Então, sim. Então, a primeira imagem que vos trouxe, não sei se conhecem esta imagem, é uma imagem que aparecia, uma imagem muito típica de há 10 anos, mais ou menos, e é uma loja da Apple, em Nova York, e se nos recordarmos destes momentos, nós lembramos das pessoas a estar na fila, as pessoas a acampar, tudo para receber um novo iPhone. Ou seja, era uma imagem de clientes fãs de uma determinada marca. Até sendo aqui um bocadinho alguns um bocadinho freaks, não é? Um bocadinho assustadores. A forma como eram fãs de determinada marca. Então, trazer um bocadinho este imaginário e recordarmos deste fenómeno que aconteceu há 10 anos, desta imagem muito forte. E também na segunda imagem que vos trago, é uma imagem do grupo de motares. E estes grupos de motares, eu não sei muito bem como é que se diz em português, são Harley Davidson. listas, Harley Davidson listas. São pessoas que adquirem a mota não pelo meio de transporte, mas sim pelo todo o estilo de vida e por toda a marca que está associada. E portanto, é outro tipo de fãs que também associa determinada marca, agora estamos aqui a falar um bocadinho de experiência e pensar a marca, um, e todo o conceito à volta da marca para o seu estilo de vida. São também verdadeiros fãs. Um, e vocês podem pensar, será que vocês também são fãs de determinada marca, se comportam com, alinhados com determinada marca? Há muita gente que se calhar aqui é fã do IKEA, e tem a casa cheia do IKEA e gostava, agora já não sei se é tantos catálogos, mas via os catálogos do IKEA quando podiam. Ou seja, pensem que marcas é que vocês são fãs e o que é que fazem por essas marcas enquanto fãs. Um, então, a questão que nós colocamos é se, e aqui um bocadinho food for thought, é se as pessoas podem tornar-se seguidores de uma marca, quase fãs de uma determinada, será que eles podem tornar também fãs da empresa para a qual colaboram? Esta é assim uma questão que devemos refletir e que nos leva a refletir um bocadinho sobre este tema, e este tema que toca, não é? Ser fã de determinada empresa, toca aqui para, para pensarmos temas como a atração, retenção de talento, como alinhamento com o propósito da empresa, alinhamento com colegas e chefes, e questionámos um bocadinho se isto é realista, não é? Deixo aqui um bocadinho este pensamento de ser fã de uma empresa empregadora, se é um pensamento realista, porque se calhar se nós pensássemos no mundo ideal, respondíamos logo que sim, que é muito fácil nós sermos fãs da empresa com a qual trabalhamos, mas também temos que pensar que não podemos cair nesta utopia de uma empresa perfeita, e temos aqui alguns pontos de de hierarquias, alguns pontos de dependência, que às vezes não é opcional ser fã ou não da empresa pela qual trabalhamos, portanto, temos aqui mais variáveis, não é? Mas o que nós acreditamos é que este aspecto de nos tornarmos fãs da empresa para a qual trabalhamos é possível de ser trabalhado. Se calhar não chegamos a um nível utópico de a empresa ser perfeita para todos, mas é trabalhável e nós podemos perceber quais é que são os aspectos mais relevantes que vão permitir que o colaborador seja fã
ou esteja apaixonado pela empresa que trabalha. E temos que perceber quais são os pontos principais, os pontos que devemos trabalhar na nossa organização. E depois também partilhar essa. Também podemos olhar para o fator da recomendação, partilhar com colegas, partilhar com profissionais da área, tudo, como é trabalhar nesta empresa, não é? E como é ser fã desta empresa. E nós também estamos a ver aspectos como sites como o Glassdoor ou sites de recomendação que têm um impacto muito importante depois na atração de talentos, porque as pessoas vão recomendar ou vão falar como é que foi a sua experiência enquanto colaborador em determinada empresa. Não só partilham no seu círculo, mas neste momento já partilham em plataformas e já falam sobre essa experiência. Portanto, temos que trabalhar este conceito de fã de determinada empresa para que depois ela seja efetiva também na recomendação. Temos aqui vou só aqui abrir uma pergunta. Temos aqui um comentário. Sim, Podem consegues dizer que abrir? acontece, Ah, por exemplo, nas duas marcas que nós referimos, neste caso a Apple e a Harley, são marcas e organizações que, ao fim e ao cabo, eles ultrapassam o relacionamento transacional. Eu trabalho e tu pagas, não é? São claro. marcas que transmitem valores e representam estilos de vida com o qual as pessoas se identificam. E é um bocadinho isso que nós também acreditamos que é possível fazer com os colaboradores, haver uma conexão por propósito, haver uma conexão de necessidades e de valores que façam com que os colaboradores tenham esse sentimento semelhante ao sentimento que os fãs têm pelas marcas que são apaixonados, não é? Pois há aqui mais uma parte do comentário que diz: então, por isso mesmo, a melhor experiência de cliente só acontece quando os colaboradores têm a melhor experiência de colaborador. Pronto, é isso. Claro, exatamente, exatamente. Estamos alinhados, estamos Obrigada. alinhados. Estamos alinhados. Obrigada, Rui. Obrigada. Rui, Oi, Susana. está aqui Seguimos só que eu tenho que viagem? beber um bocadinho de água, sim. Deixa-me só beber um bocadinho de água. Peço desculpa, não é muito elegante, mas é o que é. Voltamos. Então, se calhar passas-me o slide seguinte. Uhum. Então, o que é isto da experiência de colaborador? Aqui, desculpa. Ah, desculpem. Ahm, desculpa. Então, então vamos aqui. Queria só fazer aqui uma nota que eu acho também para lançar aqui um bocadinho de food for thought. Ahm, eu, por hábito, digo experiência de colaborador, porque nasceu assim o conceito de introdução em Portugal e muita gente fala em experiência de colaborador, mas estamos abertos ao debate para a experiência de empregado, para que reflete mais esta dicotomia do poder, para poder-se alterar. Começou muito como o conceito de experiência de colaborador, mas estamos abertos a essa reflexão e até depois gostava de ouvir as vossas opiniões sobre experiência de empregado, porque em inglês, employee experience acaba por refletir mais a experiência de empregado, menos de colaborador. Mas até estamos abertos para ouvir qual é que é a vossa opinião sobre a terminologia. Não é um tópico que não nos vamos desviar e debater muito isto aqui, mas gostava depois de ouvir a vossa opinião sobre a terminologia, que é uma coisa que muitas vezes entre clientes, entre colegas, debatemos se devemos manter ainda a experiência de colaborador, se isto reflete as dicotomias de poder ou não, ou se vamos para a experiência de empregado. Mas não é o tópico por aqui, portanto vamos manter a experiência de colaborador por agora. E vamos aqui dar um bocadinho esta descrição. Muitos de vocês já devem conhecer o conceito, mas não vamos assumir isso, por isso vamos colocar aqui uma definição. A experiência de colaborador é tudo o que o trabalhador vive com uma organização ao longo de todas as interações que tem com ela durante a sua relação através dos vários canais. Isto quer dizer que é a experiência que eu, por exemplo, tenho desde o momento que ouço falar de uma determinada empresa, seja pelo LinkedIn, seja por um colega de curso, seja por procurar na Glassdoor, seja até por ser um cliente desta determinada empresa, até ao momento em que eu saio da empresa, que posso recomendar, que posso ter alguns programas de alumni, todos estes momentos me fazem interagir com a empresa, seja
antes, durante ou depois de ser colaborador, mas também com focos nos vários canais, porque temos que pensar nos vários canais, porque os nossos colaboradores não vivem isolados, e os nossos colaboradores têm expectativas comparadas com outras marcas e têm expectativas comparadas também com outras marcas enquanto clientes. Isto é importante pensarmos nesta experiência omnicanal ligada aos nossos colaboradores, porque eu sou colaborador de determinada empresa, mas também sou cliente de outras empresas que me estão a dar determinadas expectativas. Por exemplo, se um banco me começa a dar experiências digitais melhoradas, mais, com menos desafios, porque é que a minha empresa tem um sistema arcaico para colocar as férias? Se a minha marca favorita começa a comunicar no Instagram, porque é que a minha empresa não o faz e de repente só me comunica com newsletters? Se as marcas me comunicam com vídeos curtos, portanto, ou seja, pensarmos que eu sou um colaborador de determinada empresa, mas eu tenho expectativas que são criadas fora dessa empresa. E, portanto, as empresas têm que perceber essas expectativas do colaborador. Também temos que pensar que a experiência vivida passa pelos canais oficiais, mas também um pouco pelos canais que não são oficiais, ou seja, pelos canais oficiais como a intranet, o espaço físico, mas também pelos informais, que são as conversas que eu tenho com os colegas da cafetaria. Portanto, eu conseguir perceber essa experiência, medir essa experiência, quer nos canais formais, quer nos canais informais, é uma forma de eu conseguir gerir a experiência do colaborador. Podes-me passar, não sei se tem alguns comentários, alguns. Podemos avançar. Então, é preciso pensar e trazer-vos esta ideia que a experiência do cliente e a experiência do colaborador, elas são correlacionadas e é muito interessante perceber, e hoje em dia já sentimos em alguns clientes essa maturidade de começar a correlacionar as duas experiências, porque até como já tinha comentado, penso que o Rui tinha dito, isso mesmo, que a experiência do colaborador influencia a experiência do cliente. Nós não podemos dizer, é um bocado como educar, não é? Educa-se, por exemplo, nós não podemos dizer que temos que entregar determinada experiência aos clientes, mas depois os nossos colaboradores sentem internamente em casa outro tipo de experiência. Portanto, educa-se, por exemplo, e eu a dar uma experiência, uma boa experiência aos meus colaboradores, estou a ajudá-los a que eles entreguem uma boa experiência de cliente. Vamos continuar. É um bocadinho esta ideia, se calhar já foi um bocadinho, de espelhar, não é? A experiência de colaborador espelha a experiência de cliente, e há aqui e a experiência de cliente espelha a experiência de colaborador, elas não estão desassociadas, e até vos levava um bocadinho a refletir o que é que querem que os vossos colaboradores vivam para que eles transmitam aos vossos clientes. Ou seja, pensar o que é que eu quero que o meu colaborador viva dentro da minha organização e que ele depois, dessa forma, consiga espelhar aos meus clientes. Eu quero que ele viva uma cultura de agilidade, por exemplo, e ele viver esses valores de agilidade, ele consegue ser ágil perante os meus clientes. Eu quero que ele viva uma cultura de. Estou a pensar ali, deixa eu conseguir buscar um exemplo. De Por aprendizagem, por exemplo, exemplo, e uma cultura inclusive de depois aprendizagem. ensinar. Sim. Ou, por exemplo, no exemplo do IKEA, que pode ser interessante, que tem muito o conceito de retirar um pouco as hierarquias, e ao retirar as hierarquias, tirando toda a gente até com a mesma farda, de simplificar alguns conceitos para que as pessoas possam estar em vários postos de trabalho, e dessa forma estejam capacitados para também dar essa noção mais de democracia, mais de design democrático aos próprios clientes. É pensar que valores são estes que nós queremos colocar na nossa employee experience para se refletirem na experiência do cliente. Então, alguns desafios que enfrentamos nesta relação dos colaboradores. Trazer-vos aqui algum food for thought, mas um dos desafios tem a ver com a correlação com a experiência de cliente, que já falamos, não é? Portanto, vamos olhar aqui um bocadinho, se calhar, dar aqui um bocadinho um contexto histórico. Primeiro, e nós temos sentido isso,
Primeiro, as empresas compreendem que têm que desenhar a experiência e gerir a experiência do cliente. Este é muitas vezes o primeiro ponto. Com exceção do que estava a dizer, de algumas entradas na Employee Experience que vêm de um mapeamento de processos, para mim também mapeamento de processos que vinham para, para, para passagem para processos digitais. A entrada por norma vem das empresas compreenderem que têm que gerir a experiência do cliente, porque gerir a experiência do cliente era um bom negócio. E depois começaram a pensar, ok, eu tenho que trabalhar a experiência do cliente, se eu me quero diferenciar, se eu quero ter uma boa relação, e começaram a perceber que gerir a experiência do cliente, e acho que estamos a começar neste nível de maturidade, gerir a experiência do cliente é um sim ou sim. Ou seja, eu tenho que o fazer, já faz parte. Se eu não estiver a fazer, eu não me estou a diferenciar. Já estamos a começar a estar neste nível de maturidade na experiência do cliente e depois estamos a começar a saltar para a Employee Experience para começar a perceber. Então, eu estou a gerir a experiência do meu cliente e para isso eu tenho que começar a diferenciar na cultura e o que é que depende dessa cultura. Ok, começo a perceber, espera, esta cultura vem muito da cultura da minha organização, então eu tenho que começar a trabalhar a experiência do meu colaborador para conseguir trabalhar a experiência do cliente. Então, ou seja, está a nascer daí esta percepção da correlação dos dois e temos sentido que esta gestão da experiência do cliente vem daí, vem de começar a estar alerta para esta correlação. Claro que também pode vir de outras necessidades, pode vir de uns eixos de retenção, mas essencialmente temos sentido que vem da experiência do cliente para a experiência do colaborador. E também pensar mas, um bocado aquilo que estávamos a dizer anteriormente, nós não podemos comprar um serviço sincero, nós não podemos ensinar um operador de call center, nós podemos ensinar um operador de call center um protocolo, mas não conseguimos que ele esteja contente, que ele esteja feliz, que ele seja sincero, se o ambiente de trabalho dele for um pesadelo, não é? Isto é este espelho. Outro desafio que emergiu, está relacionado com criar propostas, um bocadinho que eu estava a dizer, vai, por um lado, vai desta correlação com o CX, mas também com criar propostas atrativas para atrair e reter colaboradores, ou seja, neste momento, as empresas questionam-se como é que eu consigo atrair talento, como é que eu consigo reter, estamos numa altura, né, de quase pleno emprego, mas isto torna-se um grande desafio. Como é que eu me diferencio para além do valor monetário? Como é que trabalhar na minha empresa é atrativo? Como é que, para além do valor monetário, os meus colaboradores querem e comprometem-se a estar na minha organização? E daí vem também um bocadinho a experiência de colaborador. Outro desafio tem a ver com problemas para medir o impacto do investimento na experiência do colaborador. Como é que eu chego ao CEO e digo, olha, vamos investir X num programa, numa tecnologia que nos vai permitir escutar a voz do colaborador e o retorno vai ser Y. Porque às vezes estes temas da medição são muito difíceis e ficam. E a gestão de experiência é muitas vezes, quer do colaborador, quer do cliente, visto como um gasto e não como um investimento futuro e como uma fonte de negócio. Existem vários estudos que mostram que o investimento em Employee Experience e Employee Experience tem uma correlação com a experiência do cliente. Mas muitas vezes isto não é medido. Muitas vezes fica em impressões, opiniões e, portanto, não se consegue provar o valor. Portanto, já vi vários estudos que provem esse valor. Muitas vezes nas empresas não se consegue medir o impacto deste investimento na gestão da experiência do cliente. Outro desafio vem com o tópico de personalizar e simplificar, que passa por eu compreender que eu tenho diferentes tipos de clientes, de colaboradores, muitas vezes estamos aqui a falar de clientes, mas faço o paralelo com os colaboradores e por isso eu faço as personas, ou vocês sabem, para a personalização. Portanto, eu tenho diferentes tipos de colaboradores com diferentes necessidades
e eu tenho que personalizar a experiência. Podemos pensar as personas de acordo com as necessidades do momento de vida, com as necessidades. Por exemplo, um colaborador que acabou de se licenciar é diferente de um que foi pai, outro que está perto da reforma. Podemos fazer ainda mais zoom-in se quisermos trabalhar, se calhar, necessidades específicas de learning e aí fazemos um zoom-in. O que é interessante é perceber, eu tenho clientes e colaboradores com necessidades diferentes e eu consigo personalizar a minha experiência para estas necessidades diferentes. E o mais interessante também é que quando falamos de employee experience, mais do que até customer experience, nós temos aqui um ambiente mais controlado. Não é? Nós sabemos que temos 200, 800, 900, 100 colaboradores, o número que for. E nós podemos perguntar aos próprios colaboradores com quais das pessoas se identifica mais com qual. E ao fazermos estas perguntas, nós conseguimos identificar determinado cliente com determinada persona e conseguir dirigir a minha comunicação, dirigir a minha proposta de valor para para essa persona. Há um exemplo de um cliente que conseguiu identificar e cada persona tinha uma cor, tinha o azul, o amarelo, o verde, eu não me lembro muito bem das cores, e sabia e perguntava sempre com qual destas cores, que tinha várias frases, várias dinâmicas, identificas mais. E depois percebi, ok, esta pessoa é um amarelo. Sendo esta pessoa um amarelo, durante os próximos 6 meses ou do próximo ano, eu vou comunicar para esta pessoa como se comunica para os amarelos. Ok, esta pessoa é um verde, então eu vou comunicar para esta pessoa como se comunica para os verdes. E tendo este sistema todo automatizado de comunicação personalizada. Susana, deixa-me só acrescentar Estou sempre. que, claro, a comunicação é muito importante e muitas vezes a base, não é? Mas também é muito interessante, por exemplo, personalizar, neste caso, benefícios, personalizar outro tipo de aprendizagem, a forma, o método, canais de comunicação, isto é, não só a comunicação, mas depois uma data de Claro. coisas que se pode personalizar. Desculpa, como estavas a Sim, falar e sim, muito sim, bem sobre claro, a é comunicação, eu só queria comunicação, sim. reforçar que não é só para a Claro, comunicação. claro, muitas vezes começa na comunicação, o que nós temos sentido é que começa na comunicação, mas depois a gestão Benefícios, não por é. exemplo, a parte dos benefícios, os benefícios são muito diferentes para um jovem que ainda não paga casa, que ainda reside em casa dos pais, por exemplo, comparando com um jovem casal que eventualmente já tenha filhos, portanto tem outro tipo de despesas, privilegia outras coisas, hum, e aí torna-se muito interessante conseguirmos personalizar e criar mais valor, já aqui fazendo o teaser para o motivo do que é que estamos cá hoje, não é? Que proposta de valor criar valor personalizado, sempre possível. Claro, exatamente. E hoje em dia as tecnologias conseguem nos trazer isto, conseguimos gerir a experiência por persona. E é muito interessante pensar na gestão das experiências por tipo de persona. Depois, outro desafio é como é que nós conseguimos que estas experiências se tornem memoráveis. Porque à semelhança da experiência de cliente, estamos sempre à procura de momentos memoráveis na nossa relação de experiência do cliente. Agora nós podemos perguntar como é que nós realmente tornamos a experiência de trabalhar, de ser colaborador de determinada empresa, uma experiência mais memorável. Como é que tornamos os nossos colaboradores fãs da nossa empresa? Um, e temos que começar a perceber muito este conceito de memorável. Temos de perceber, mas antes de se calhar passarmos um bocadinho para o conceito memorável, temos que perceber o conceito da experiência higiênica. Isto é muito importante, porque nós chamamos de experiência base. Eu primeiro tenho que cumprir a base da minha experiência, o higiênico, digamos assim, que vá de acordo às expectativas, para depois, em alguns momentos de verdade, em alguns momentos-chave da minha jornada, eu conseguir tornar esta experiência mais memorável. Por exemplo, o que é que vale a pena ter, se calhar, matraquilhos se os meus colaboradores não têm segurança psicológica e, se calhar, a segurança psicológica é muito mais o higiênico. O que é que vale eu ir buscar de limusine os meus colaboradores no onboarding a casa se eu depois eles saem todos os dias às 10 da noite e não têm work-life balance ou não têm flexibilidade? Ou seja, primeiro nós temos que perceber
dos valores, o que é o higiênico, o que é subir a experiência aqui nos momentos de dor para tornar a nossa experiência com o mínimo e depois perceber em pontos-chave, subir aqui os níveis da experiência e tornar uma experiência mais memorável. E depois perceber que momentos são esses, criar regras para esses momentos, porque muitas vezes até são momentos de exceção, para que depois, em determinadas situações, se tornem memoráveis. Por exemplo, se calhar, como é que nós podemos colocar os nossos colaboradores a dizer, a pensar e a ter esta memória naquele momento em que eu precisei, naquele momento-chave, a empresa foi impecável, teve esta ação e foi muito importante. Por isso é que muitas vezes também se fala de momentos-chave como regresso da maternidade, ou a paternidade, ou a ida para a reforma, ou momentos da licenciatura, quando um colaborador está a trabalhar connosco não tem licenciatura e depois passa a ter licenciatura. Há aqui alguns momentos-chave que nós podemos tornar também, vendo a vida e centrando no nosso colaborador, percebendo em alguns momentos da chave da vida do nosso colaborador, tornar essas experiências memoráveis. E depois, outro desafio tem a ver com atuar com base na informação. Aqui podemos pensar no típico questionário de clima organizacional que se faz todos os anos, e que muitas vezes, e vocês se calhar vão se identificar com isto, alguns de vocês, não é? O objetivo é sair um report, ou muitas vezes sai um report, mas nem as pessoas que responderam não sabem os resultados, sai um report algum tempo depois, e isto não está orientado muitas vezes para a ação e para a transformação da experiência. Eu quero usar a informação que vem da voz do meu colaborador para a transformação da experiência de cliente. E, portanto, eu tenho que conseguir acionar, tenho que agir. E muitas vezes, então, na experiência de clientes, às vezes pode ser um bocadinho mais difuso, mas na experiência do colaborador é muito importante que eu trabalhe este ciclo de recolha de informação, de transformação e de comunicação das transformações que foram efetuadas. Porque se o meu colaborador, se eu peço algum feedback, se eu começo a recolher a voz do meu colaborador e eu não atuo mediante esta voz, se eu todos os anos o meu colaborador me diz que não tem um plano de carreira, que há um problema na remuneração, que há um problema na comida da cantina, seja o que for, e todos os anos ele me diz isto e eu não atuo, continuo a perguntar e não atuo sobre isto, não comunico transformações, ao final de 2 ou 3 questionários ele ou não responde ou responde só uma pergunta um bocado aleatória para mascarar o verdadeiro feedback, porque ele não vê o, o trabalho e a transformação na recolha de voz do colaborador. Assim, falando, queria-vos mostrar um bocadinho estes 6 desafios que existem na gestão da experiência do colaborador e como é que nós conseguimos olhar para a proposta de valor, para o EVP, que é o que vamos falar um bocadinho a seguir, como uma espécie de uma cola estratégica que nos ajuda a orientar no desenho e nesta gestão da experiência do colaborador. Ou seja, se quiseres passar, nós precisamos de construir uma proposta de valor que seja estratégica, ou seja, o que é que eu quero, o que é que eu quero e posso oferecer aos meus colaboradores para que eles tenham uma experiência de colaborador na minha organização, que seja uma experiência marcante para que eles sejam fãs e gostem de trabalhar na minha organização. Mais uma vez, nós não podemos dizer não nos podemos, nós temos que lidar, nós não podemos, nós temos que liderar, por exemplo. Ou seja, nós temos que, queremos que eles, isto é muito importante, tenham um determinado comportamento perante o meu cliente, eu tenho que lhes dar essa experiência para que eles tenham que viver essa experiência. Não sei se alguém tem algum comentário antes de avançarmos. Antes de avançarmos aqui um bocadinho já para a proposta de valor, fizemos aqui um bocadinho de introdução à experiência de colaborador. Ok, acho que não temos comentários, por isso podemos avançar. Oi, espera aí. Não podemos avançar, sim.
Então, então já vamos aqui respirar e fazer aqui um oi e tentar ver se vocês nos conseguem aqui responder no chat. O que é então para vocês a proposta de valor? O que é que isso significa? Daquilo tudo que a Susana também já fez aqui teaser. Se, se vocês querem partilhar connosco a vossa opinião, coloquem aí no chat, que entretanto eu vou falando, mas depois é muito interessante perceber e juntarmos aqui definições e perceber se estamos alinhados aqui no conceito, não é? Vamos lá ver se estava aqui a surgir respostas. Vou seguir. Só um bocadinho. Para ver, acho creio que não. Bem, então, porquê que é importante e o que é a proposta de valor e porquê que ela é importante? As coisas estão em constante mudança, não é? O ambiente, o nosso ambiente organizacional está em constante mudança e com isso muda também as expectativas dos nossos colaboradores. Elas evoluíram, não é? Desde o Covid, entre outras coisas, evoluíram. E com isso é preciso oferecermos uma proposta de valor realmente diferente. Se calhar o que estamos a fazer até agora pode não ser suficiente para criarmos então os nossos clientes internos fãs. Dando aqui um exemplo, no caso, por exemplo, do IT, como alguns de vocês vão de saber, está muito difícil contratar perfis de IT, como programadores, pessoas, por exemplo, do X, de UX, e está difícil, não é? E muitas vezes passamos por aquele processo de seleção, andamos a ver currículos, fazemos entrevistas, portanto, há um processo de recrutamento. E depois, quando oferecemos a nossa proposta de valor, aquilo que a empresa tem para dar em troca pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso à empresa, podem receber o não. E podem receber o não porquê? Porque hoje em dia as expectativas de um IT, por exemplo, têm muito a ver com o seu local de trabalho ser em qualquer sítio, isto é, ser remoto, ser um trabalho remoto. E vamos imaginar que alguém que passa por esse processo todo de recrutamento e de seleção e chega ao fim e oferece a um perfil de IT uma possibilidade de trabalhar, mas das 9 às 6, sendo que tem de ir todos os dias ao escritório. Se esta pessoa aceitar, é porque não tem uma opção melhor e vai com certeza ficar a enviar currículos para depois procurar. Isto porque as expectativas mudaram. Já é inconcebível para alguém do IT passar 5 dias por semana dentro do escritório a trabalhar das 9 às 6. Portanto, será sempre muito difícil se não ajustarem a proposta de valor, por exemplo, para este tipo de perfis. Ok? É preciso então adaptar a estas mudanças de perspectiva e, ao fim e ao cabo, esta proposta de valor o que é que faz? É a voz da empresa que diz assim ao colaborador: colaborador, eu admiro imenso o teu trabalho, quero que fiques a trabalhar comigo, quero que trabalhes comigo, quero que fiques durante muito tempo a trabalhar comigo, como tal, estas são então todas as condições, já vamos ver que não são só práticas, todas as condições que nós te oferecemos em troca então do teu compromisso para connosco, ok? E porquê que então precisamos de um EVP, de uma proposta de valor de colaborador? A Susana já falou também um bocadinho disto. Ao fim e ao cabo tem muito a ver, precisamos e tem de fazer parte de uma estratégia, tal e qual como existe uma estratégia de produto, uma estratégia de preço dentro de uma organização, uma estratégia de experiência de cliente. Então, por que não existir uma estratégia pensada no colaborador? Qual é a visão que temos então para a experiência do colaborador? É daí que entra ao fim e ao cabo também o EVP, não é? Ou melhor dizer, o EVP sai dessa ideia que nós temos de visão para a experiência do colaborador e criamos um EVP à semelhança disso, para que podemos tornar real aquilo que nós temos enquanto visão. E esta questão da visão transporta-nos também um bocadinho para a estratégia, mas no sentido em que podemos fazer o exercício, ok, em 2030, como é que eu quero que os meus colaboradores vivam? Como é que eu quero que eles se sintam? Como é que eu quero que eles se conectem uns com os outros? Como é que eu quero que eles se conectem com os clientes? Estamos a falar de experiência, não é? Por isso também acabamos por estar a falar de emoções e de memórias. É importante não nos focarmos também, porque às vezes estratégia, sim, Tânia, mas nós temos estratégia porque fazemos todos os anos a festa de Natal.
Um evento pontual ou um workshop do Dia das Mães, se for por si só, de forma isolada e não conectado com esta estratégia global de visão, não estamos a dar os sinais corretos ao nosso colaborador para que ele entenda de facto o que é que lhe estamos a poder oferecer como um todo, ok? Temos aqui um comentário, a fórmula da felicidade é expectativas menos realidade. Certo, portanto é muito importante termos aqui em conta as expectativas dos colaboradores. Deve ser em relação àquele exemplo do IT, não é? Sim, sim, muito, falamos muito de expectativas, não é? E ter Certo. esta noção do que é as expectativas de esta, quando estavas a falar até da experiência higiênica, é muito Uhum. coisa que são as expectativas base do meu cliente. Tenho que cumprir, do meu cliente, do meu colaborador, eu tenho que cumprir as expectativas base. E depois é ponto-chave subi-las para ficar wow. É como as pirâmides que tanto falamos, não é? Tal pirâmide de vamos cumprir o básico, depois vamos melhorar aqui a experiência, por exemplo, diminuindo os tempos e diminuindo o esforço, e só depois é que faz sentido encantarmos, porque se essas bases não estiverem bem sólidas, não vale a pena estarmos a dar flores no Dia das Mães. Estávamos a falar então, porque é que precisamos do EVP? Precisamos então, porque precisamos ter uma estratégia, porque precisamos que isto seja realmente uma coisa, estratégia para a empresa e que inclusive se possa depois disseminar por outros departamentos que têm contacto direto ou indireto com a experiência do colaborador, mas também para o negócio. A proposta de valor do colaborador deve ter aqui um pilar ligado ao negócio. Temos de melhorar a satisfação dos nossos colaboradores, aumentar a sua retenção e o seu compromisso, mas de maneira a que isso traduza, ao fim e ao cabo, em economics de experiência, em resultados de experiência. Ao fim e ao cabo, como é que a experiência que nós estamos a dar aos nossos colaboradores, como é que isso mexe nas nossas vendas? Como é que isso mexe na reputação dos nossos colaboradores? Como é que isso mexe na própria reputação da marca? Porque hoje em dia, com redes sociais e tudo, é fácil um colaborador vir expor a situações positivas ou negativas para uma rede social e isso, claro, que impacta na reputação da própria marca como marca empregadora, não é? É importante, ao fim e ao cabo, temos capacidade daqui de argumentar o porquê que vale a pena termos então, como a Susana também estava a dizer há pouco, porquê que vale a pena investir e não ter um custo com esta gestão de experiência do colaborador e porque isso então mexe com indicadores. Posso-vos dar aqui um exemplo. Uma empresa com muitos colaboradores, onde o sistema de trocas de folgas era tão ineficiente, era tão demorado, porque tinha de passar pelo chefe do chefe do chefe, que fazia com que houvesse uma abstinência muito grande. Isto é, as pessoas faltavam, como não conseguiam troca com os seus colegas, trocar de turno, trocar de dia de folga, acabavam por faltar. Essa abstenção, não é? Essa falta ao seu local de trabalho, isso tem um custo. E se calhar, à luz de vocês, se trabalham em RH, se calhar ainda saberão melhor do que nós qual é este custo do absentismo, não é? E o que é que eles perceberam? Perceberam então que, criando através da app, isto é um caso que existe, através da app da sua área de colaborador, foi possível eles criaram um processo onde era possível fazer as trocas sem ser necessário uma autorização prévia, desde que os perfis dos colaboradores fossem idênticos. Portanto, primeiro fez-se um mapeamento de perfis, não é? Quais é que podiam trocar com quais de forma direta e automática, sem necessidade de aprovação nenhuma, e isto baixou significativamente à abstenção, porque agora os colaboradores já tinham o poder na mão de poder fazer uma troca que ao mesmo tempo que os vai beneficiar na sua relação entre a vida pessoal e a vida profissional, ao mesmo tempo tem um impacto imenso no negócio, que isso traduz em valor. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Bem, também já falei sobre isto, não é? Quando temos uma proposta de valor de colaborador bem definida, isso vai efetivamente impactar no poder da marca empregadora. Portanto, se alguém que estiver aí, estiver a trabalhar inclusive em employer branding, isto acaba por ser fantástico, porque se estás a trabalhar num projeto de employer branding, acaba por estar muito colado à proposta de valor de colaboradores, não é? Esta proposta, como vimos, vem de uma visão de experiência muito bem definida e esta visão é aquilo que nós queremos passar para o exterior, que é inclusive depois para os momentos onde os próprios colaboradores ainda não entraram na empresa e estão-nos a conhecer.
Portanto, está tudo aqui muito interligado e, sem dúvida, com um EVP bem montado, contribui para um impacto muito grande aqui no valor de marca empregadora, ok? Bem, o que é que também é importante aqui vos dizer? Isto tudo acaba por, esta questão do EVP acaba por criar aqui um esforço extra, porquê? Porque estamos num novo contexto. Temos aqui de estar conscientes que o mercado, aqui com este sistema do VUCA, que nos ajuda aqui a dizer isto mesmo em relação ao mercado. O mercado é volátil, isto é, vai alterando de tempos a tempos. Temos também de ter a noção que acaba por ser incerto. É verdade que existem algumas tendências que nos podem dar alguma sensação de segurança quando escolhemos alguns caminhos, contudo, como sabem, a questão, por exemplo, da pandemia ou de alguns conflitos, como a guerra, faz com que seja muito incerto ou que possa ser incerto, há períodos efetivamente mais do que outros, também complexo e ambíguo. Por isso é importante ter em conta que este contexto, não é? De ser volátil, incerto, complexo e ambíguo, é importante ter isto em conta quando estamos a desenhar uma proposta de valor. Não nos podemos prender a algo durante muito tempo. Convém irmos revendo e ver se de facto está atualizado àquilo que são as necessidades do meu colaborador naquele momento. E por isso, nós aqui na ISO temos uma abordagem que eu considero que é muito, ao fim e ao cabo, potente. Que é o quê? Temos de entender que para melhorar a experiência do nosso colaborador, ao fim e ao cabo, essa ação que nós vamos ter de melhoria de experiência do colaborador vai estar de alguma forma conectada com a experiência de outros atores que vivem neste ecossistema. Porque dentro das organizações temos vários tipos de atores, não é? Temos os colaboradores, temos também os clientes, que na realidade estes dois são os principais, não é? Os clientes e os colaboradores. Mas, de facto, também existem outros. Existem os fornecedores, os acionistas, a própria comunidade. E porquê que então falamos nisto? Porque quando trabalhamos uma proposta de valor, é interessante que estejam, como a Susana também já falou, conectadas uma com as outras. Nós as duas temos um discurso muito parecido, então vão-nos aqui ouvir algumas coisas que parecem parecidas, mas de facto é um facto e são obviedades e temos as de dizer, depois temos de as implementar. Por exemplo, hoje em dia, muitas empresas sabem que para os seus colaboradores que é importante, ao fim e ao cabo, ter uma experiência pessoal e ter esta tal conexão com o propósito. Portanto, é importante conseguir também ter um impacto para a comunidade. E quando temos um verdadeiro impacto para a comunidade, isto é reconhecido pelos colaboradores. E aí muitas vezes fazem as conexões. Vou-vos aqui mostrar outro slide também muito interessante, que aqui podemos ver um bocadinho com mais de detalhe, mas por outro lado com um resumo. Esta questão dos atores e de tudo o que está aqui a envolver a organização para criarmos aqui um EVP. Porque, como eu tinha dito, o EVP é uma constituição de tudo aquilo que nós oferecemos ao colaborador e não se trata só de benefícios, do salário, trata-se de uma data de coisas. E quando estamos a criar este EVP, além de termos em conta as próprias personas ou as políticas de recursos humanos, a ter em conta também as próprias áreas de negócio e o que é que o negócio fala sobre isso, a experiência de cliente, a experiência de colaborador. Também, por exemplo, podemos olhar para a própria concorrência, não é? Porque muitas vezes até podemos ter uma proposta de valor. Se tivermos parecida, convém nos destacarmos de alguma maneira e perceber onde é que nos podemos destacar. E depois outra coisa ainda é, quando a formos comunicar, o que é que vamos comunicar? Porque se também estivermos a comunicar o mesmo que o concorrente ao lado, se calhar não nos vamos conseguir diferenciar tanto. Mas aqui o importante é que vocês reflitam, e que aqui está esse resumo, é que a proposta de valor tem de ser algo muito completo e muito pensado de uma forma transversal e com vários atores. Nós na ISO trabalhamos, ao fim e ao cabo, na proposta de valor em 4 frentes. São os elementos funcionais, os intelectuais, os emocionais e os sociais. Eu vou já passar para o seguinte, porque aqui conseguimos ver um bocadinho de mais detalhe.
Então, que aspectos funcionais temos de ter em conta? Por exemplo, temos a questão da flexibilidade do equilíbrio, dos próprios espaços de trabalho, como é que eles são, o tema então da compensação e dos benefícios, e como organização, o que é que então eu ofereço, não é? Aqui é esse o tema. Mas depois também temos os temas intelectuais, como o tema de crescimento e carreira, o tema de contribuição e, fim ao cabo, e impacto, o tema de conhecimento e das próprias competências, da questão da aprendizagem. Depois temos ainda os temas emocionais, como a questão do propósito, do reconhecimento e ainda os elementos sociais, onde temos, por exemplo, a questão do lazer, o sentimento de pertença ou de diversidade. E temos de ser aqui capazes de conseguir criar isto à semelhança da nossa tal visão de colaborador e daquilo que queremos que os colaboradores vivam, e vamos ir trabalhando aqui estes átomos, não é? Não sei a vocês o que é que vos parece, mas para mim isto parece-me átomos e depois com umas moléculas, e por nome é assim que nós falamos. Aqui o importante é que vocês pensem que uma proposta de valor não é só elementos funcionais, que muitas vezes é isso que nós sentimos, que estão muito ligados à questão das retribuições e de questões muito práticas e não são. Quando estão a construir uma proposta de valor, devem pensar pelo menos nestes 4 pilares que já vos ajudam muito. E depois, na prática, como é que isto fica? Aqui trouxe 3 exemplos. Não interessa bem que empresas são, aqui o que interessa é que vocês vejam que estas moléculas podem ter mais impacto ou não na proposta de valor de cada uma das suas empresas. Portanto, podem estar mais conectados ou não entre si e podem ser tanto maiores quanto maior realmente tiver peso na proposta de valor que oferecem aos seus colaboradores. E como podem ver, entre elas têm os mesmos elementos, mas os pesos e as suas conexões não são iguais. Ok? E é isto que é interessante depois conseguimos ver para cada uma das organizações, e neste caso, para cada uma das vossas. Tendo em conta que isto é assim um bocadinho complicado no sentido de ser muita informação, porque ao fim e ao cabo temos de olhar para a concorrência, temos de olhar para políticas de RH, temos de olhar para a experiência de cliente, para a experiência de colaborador, temos de olhar para elementos funcionais, sociais e emocionais. Criámos aqui este slide para vos dar aqui um resumo de como é que então podemos fazer este desenho de proposta de valor de colaborador. Sei que está, que não vou dizer nada de novo, mas não imaginam as vezes em que encontramos empresas que acreditam que já têm uma proposta de valor, mas que na realidade muitas vezes só contribuiu para essa proposta de valor um ou dois elementos, ou as pessoas apenas, por exemplo, dos recursos humanos, e de facto é muito importante, quando estamos a criar esta proposta de valor, conseguimos envolver os colaboradores e quem efetivamente passa por isso. Bem, então, desenhar uma proposta de valor atrativa e relevante baseada nas necessidades e expectativas dos nossos empregados ou colaboradores. É importante aí está, não fazer sozinho, ouvir as pessoas, ouvir as suas necessidades e criar uma proposta de valor baseada naquilo que os nossos colaboradores nos dizem e não naquilo que nós achamos que eles possam querer. Ponto 2. Definir uma estratégia de relação com os trabalhadores para reunir esforços e iniciativas na gestão. Temos de ter então clara a visão e é muito importante conseguirmos tangibilizar estas iniciativas. Não basta sonharmos com os átomos e com as moléculas, temos de os tornar em alguma coisa. Temos então, ponto 3, estabelecer mecanismos para melhorar a satisfação, aumentar a retenção, reduzir a rotatividade. É um facto. É a chave, acaba por ser um dos primeiros objetivos. Temos de mapear para depois começar a medir e sentir aqui estes pulsos de como é que estão os nossos colaboradores para depois conseguirmos também ir fazendo então ajustes de melhoria. Ponto 4, reforçar então a reputação da organização como sendo alguém atrativo no mercado de trabalho, reforçar aqui a marca empregadora que passa então para as pessoas.
Bem, estava aqui a falar sobre o que é isto do Employee Value Proposition, de como é que podemos desenhar, mas importante então, se forem colocar isto em prática, tenham em conta estas três fases. E depois passo outra vez a bola aqui para a Susana para vos dizer como é que depois pomos isto também em tangível. Mas falando aqui de uma questão de um projeto, se quisessem eventualmente criar um projeto sobre isto e como é que poderiam fazer? Primeiro, é necessário ter um bom diagnóstico, e isto é como ir ao médico, não é? Não vale a pena nos darem medicação se não sabemos o que é que temos. É muito importante perceber, fazer, por exemplo, a questão dos átomos e dos elementos e ver o que é que eu hoje em dia estou a oferecer ao meu colaborador e depois, para conseguir pensar o que é que eu lhe vou querer oferecer daí para a frente. Mas este diagnóstico é sem dúvida importante. Não é preciso ser um diagnóstico de um ano, é preciso ser um diagnóstico bom, falar com as pessoas, um diagnóstico que tenha uma componente qualitativa, mas também quantitativa, e efetivamente um bom diagnóstico ajuda muito nas fases a seguir. Qual é a fase a seguir? Desenho. Vamos então desenhar com os colaboradores. Temos de ter em conta que é preciso então ouvir para desenhar, mas também é importante tê-los connosco nesta altura de desenho. E isto tem que estar claro para as empresas. Algumas empresas têm algum receio de incluir os colaboradores nestas fases, porque têm receio que eles façam alguns pedidos que não são possíveis de acontecer, que são ao fim e ao cabo impossíveis, como subir os ordenados em dobro. Mas não podemos ter este receio, até porque são feedbacks e um feedback é um bombom. O que podemos fazer é alinhar logo à partida e dizer que sabemos que nesta fase de desenho que há coisas que efetivamente não vão ser possíveis. E quais são os limites? E explicar também, ok, estes são impossíveis, mas há tantos outros que são possíveis, portanto vamos descobrir esses que são possíveis de fazermos. E vamos nos focar nessa parte e incluímos na mesma colaboradores sem medos, ok? E depois temos, por fim, a fase 3, que é de implementação e medição. Hum, Há muitas empresas que ficam muito tempo a estar no diagnóstico e que depois parece que nunca mais passam para a fase de desenho. Há outras que desenham sem diagnóstico. Aqui o importante é diagnosticar, desenhar sim, mas depois também conseguir lançar pilotos para começar a medir. O que não se mede não se controla. Portanto, é importante implementar e medir aquilo que estamos a fazer para conseguir controlar e perceber se estamos a ir pelo caminho certo, ou não. Então, dúvidas? Alguém? Tem alguma? Se não, então passamos para a fase a seguir, que é como é que então pomos isto, tangibilizamos isto na proposta de valor que apresentamos aos nossos colaboradores, como é que podemos fazer isto na prática, e aí a Susana vai explicar-vos melhor. Sim, vamos agora para explicar-vos um bocadinho como é que agilizamos e no fim temos alguns exemplos de EVPs mais concretos para vos mostrar que ajuda também a tornar isto um bocadinho mais real. Um, então, como é que nós agilizamos a proposta de valor? Uma das primeiras ferramentas é o Employee Journey, ou seja, nós, para ajudar a diagnosticar, para ajudar a compreender a experiência que os nossos colaboradores vivem agora e perceber estes momentos de verdade, estes momentos de dor, onde nós temos que cumprir as expectativas, superar as expectativas, nós utilizamos este mapa, o Employee Journey, que alguns de vocês já certamente já ouviram falar, não é? E este é um dos primeiros pontos para usarmos também como ferramenta de comunicação, ou seja, muitas vezes o Employee Journey permite-nos colocar o diagnóstico de forma visual, começarmos a criar este esqueleto, esta coluna vertebral da experiência dos nossos colaboradores. Então começamos por aí, mapear quer o as is, portanto o agora, o que é que está a acontecer agora, atualmente, em junho de 2024, 24, não estava ali a baralhar, não estou a dizer 2025, em junho de 2024 na minha organização. Isto, idealmente, pode ser revisto de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, estabelecer, e também ajudar a planear a experiência que eu quero que os meus colaboradores vivam, como é que eu materializo o meu MVP na jornada do meu colaborador. Podes seguir? Existem vários tipos de employee journey, posso fazer zoom in
focar-me num dia de trabalho, posso fazer o life cycle do meu colaborador, posso fazer por persona, posso fazer genérico, posso fazer por momento, como está a dizer, posso fazer um journey da experiência de learning, posso, ou seja, aqui eu tenho que definir o meu objetivo, o que é que eu quero, se eu quero uma visão transversal, se eu quero um mapa, eu dou exemplo. Isto, fazer um journey é uma espécie de exercício de cartografia. E eu preciso saber se eu quero saber de tipo de cartografia, se eu quero chegar de Portugal à China ou se eu quero chegar no Corte Inglês à Baixa. E o tipo de informação que eu coloco no meu journey, no meu mapa, é de acordo com o objetivo que eu quero ter. Passa um bocadinho? Pronto, na ISO, normalmente nós estruturamos com as etapas e touch points, que atividades é que o cliente faz, que expectativas é que tem, como é que está atualmente a curva da experiência, o que é que faz os nossos colaboradores estarem conectados e desconectados, que emoções é que vivem em determinado momento e alguns exemplos de voz do colaborador em determinados momentos para nos ajudar a criar empatia. O objetivo deste webinar não é ir aqui fundo na construção do Employee Journey, mas gostávamos de trazer aqui um bocadinho este esqueleto para vos ajudar também a pensar e a procurar informação sobre como criar este Employee Journey. E no final também podemos ficar, se tiverem mais dúvidas. Depois trabalhamos as personas ou os arquétipos de colaborador. Como vos tínhamos dito, nem toda a gente gosta de café, não é? Portanto, nem toda a gente tem a mesma experiência. Perceber quem são os nossos arquétipos, quem são as nossas personas dentro da organização. Perceber se eu consigo, se eu estou numa fase de maturidade em que eu consigo gerir a experiência e se eu consigo ter um EVP comunicado, portanto, a base do EVP deve ser genérica, mas eu depois posso comunicá-la, posso trabalhá-la, posso perceber que há necessidades muito diferentes dentro da minha organização e ter que adaptar o meu EVP para a minha proposta de valor para os meus diferentes tipos de colaboradores e, portanto, trabalhar estes arquétipos e a experiência destes arquétipos, como é que o EVP se correlaciona com os arquétipos de colaborador. Aqui é um exercício que nós trazemos que é engraçado para percebermos isto dos arquétipos, para refletirmos um bocadinho. Se vocês são do tipo de. Para perceber que há necessidades diferentes, se vocês são do tipo de pessoa que tem o alarme só às 7 ou tem vários tipos de alarme. Então isto mostra aqui que somos personas diferentes que temos necessidades diferentes. Eu sou claramente a pessoa que tem os alarmes todos ligados e não consigo compreender porque é que há pessoas que só têm um alarme. Depois temos também outro exemplo que trazemos, da pasta de dentes. Há pessoas que enrolam a pasta de dentes completa e outros que a machucam no meio. Eu claramente sou a pessoa que a machuco no meio, a pasta de dentes pode irritar algumas pessoas, mas eu tenho necessidades diferentes e isto mostra que se calhar a organização pode adaptar a forma e aquilo que é importante para mim, a proposta de valor para a minha persona. Podes passar? Isto é uma ficha de um esqueleto de arquétipo, e portanto aí tem, nós normalmente temos uma definição do perfil de arquétipo, com o nome, com a fotografia, uma citação que o arquétipo deveria dizer, as necessidades, a descrição das expectativas, algumas características do arquétipo, os drivers, ou seja, o que é que gosta e o que é que não gosta em relação à organização, momentos de verdade e momentos de dor que correlacionamos com a jornada, perceber que tipo, dentro da organização, que tipo de arquétipo é, que canais é que usa mais, ou seja, isto é um exemplo base de um arquétipo, mas podemos ter esta ficha, desde que nos ajuda a perceber as diferentes necessidades dos meus colaboradores, é o que é mais relevante, e mais uma vez, os arquétipos servem para eu conseguir gerir a experiência de forma diferenciada, para conseguir compreender as propostas de valores diferenciadas. Se eu estou num nível de maturidade em que eu não consigo ainda diferenciar a gestão, se calhar mais vale começar com uma gestão genérica ou ter um ou dois arquétipos e começar a partir do momento em que eu já giro, se calhar para dois tipos de necessidades diferentes,
começar depois ok, agora já consigo gerir experiência por 4 tipos de arquétipos. Ok, já consigo gerir para 6 tipos de arquétipos. Portanto, fazendo esta gestão, e por isso é que os arquétipos servem sim para gerir a experiência. Temos um exemplo muito interessante, o vídeo não está a funcionar, mas podem procurar no canal do IKEA como é que usam os arquétipos na comunicação do EVP. Que é muito interessante que, se olharem, vão ver que tem vários vídeos, isto é muito para, essencialmente para recrutamento, e tem várias entrevistas em que eles mostram claramente. Eu sou uma persona que tem uma necessidade de trabalhar à noite para conciliar com os estudos. Então, eles contam histórias de pessoas que representam esses arquétipos. Eu sou uma pessoa que precisava de já muito crescer e mostram as necessidades e depois como é que o IKEA fez uma proposta de valor e tem uma proposta de valor para estes diferentes arquétipos. Então é muito giro ver a história das pessoas e a forma como eles comunicam para os diferentes arquétipos com propostas de valor diferenciadas de acordo com a necessidade. Então é interessante que explorem os vídeos do IKEA, no YouTube do IKEA de Portugal, porque vê-se muito, é muito interessante ver os arquétipos e a comunicação do EVP para esses arquétipos. Depois, nós trabalhamos, ou seja, trabalhamos perceber a experiência do colaborador, perceber os arquétipos, e depois vamos trabalhar para aqueles que se calhar vêm um bocadinho mais de marketing, das marcas, ou mesmo design, estão familiarizados com o conceito do brand book. Nós trabalhamos um guia da experiência, um documento que idealmente viria com o brand book, vem como que é um pequeno manual que é focado na cultura da experiência e que tem os valores da experiência, tem a jornada e que a ideia é ser utilizado quando se criam novos projetos, ser possível de partilhar, de simples leitura, para se criar uma cultura focada na experiência dos colaboradores. E este é um exemplo de um guia de experiência que fizemos para um cliente nosso, que pode circular para. E vai estar um bocadinho conectado aí com o exemplo que depois trazemos, não é? No Sim, caso. sim. Interessante. Então, Pode outra ser um coisa que bocadinho. fazemos, sim. Sim. Não chega só eu ter esta cola estratégica do EVP definido, ter o journey, ter os arquétipos, ter as personas. É preciso fazer um roadmap de ações de transformação. Eu não consigo fazer tudo de uma vez para gerir a experiência, para entregar um EVP, para criar experiências memoráveis. Então eu vou criar ações dentro do meu journey e eu vou priorizá-las para fazer esta gestão da experiência do colaborador. Podes passar? Uhum. Nós, muitas vezes, podes ir passando, criamos no próprio journey, agora era para trás, Desculpa, aqui no neste. próprio journey podemos mapear as ações, onde é que queremos nos momentos da jornada que hajam ações de transformação para perceber se estamos equilibrados na experiência ou se só estamos a trabalhar um momento da experiência, se, por exemplo, só estamos a trabalhar onboarding, se só estamos a trabalhar offboarding. E, portanto, usamos Outra o Journey ação. também Uhum. como uma ferramenta de comunicação e depois passamos para o velho Excel e cria-se documentos vivos onde estão as ações de transformação, onde nós priorizamos as ações, ver se elas estão a acontecer, se não estão a acontecer, e criamos projetos de transformação que reflitam o nosso EVP. Passamos Podes para os passar? exemplos, Susana? Sim, passamos para os exemplos, depois temos um bocadinho de tempo. Uhum. Pronto, o que é que nós temos como alguns exemplos para vocês poderem explorar? O IKEA tem um EVP muito ligado ao crescimento das pessoas e falou muito dessa ideia de estar comprometidos com a igualdade, com o desenvolvimento das pessoas. E depois criou esta marca educadora do Sinto-me em Casa. Vocês podem explorar os vídeos do Sinto-me em Casa. Portanto, eles fizeram muito até refletir nos próprios escritórios, que tinham objetos do próprio IKEA, tinham
uma zona com sofá, ou seja, para as pessoas se poderem sentir em casa nos escritórios, e é interessante depois perceber como é que isso se materializa e é interessante explorar esta proposta de ambiente de inclusão, de diversidade, de profissionalismo do EVP do IKEA. Se queres acrescentar mais alguma coisa, Tânia? Não, não, está ótimo. Em relação E ao depois EVP. podemos ver, por exemplo, também, estamos a trazer alguns exemplos para ajudar também ferramentas para explorarem e procurarem. Este, por exemplo, é E para se do livro. inspirarem também, não é? Para perceberem que efetivamente podem. Porque no IKEA está, vão também ver que não é só um valor que está ali representado, há vários, a diversidade também, a inclusão também, e como é que, além de comunicarem, porque o que é importante também no EVP, e acho que se calhar ainda não falámos um bocadinho sobre isso, Ana, tem a ver com. Isto não pode ser só uma frase de marketing para também comunicarmos, não é? É importante que isto efetivamente seja algo que os colaboradores vivam, que sintam, que esteja relacionado com a tal emoção, com a tal memória, para que se possam manter a trabalhar com as empresas o máximo tempo possível. Não pode ser só dizer porque é bonito, não é? Temos estes exemplos que vocês estão aqui a ver. No caso, começámos a falar dos fãs, não é, Sónia? Por isso é que eu me estava a lembrar, Sim, porque no caso do IKEA existe. Eu conheço pessoas que são fãs de trabalhar lá. E começa-se a ver nestas marcas que nós também trazemos aqui como exemplo, e no caso agora que já passei o slide, no caso do Lidl, até é giro aquele vídeo do Lidl, por exemplo, ao contrário, mas mistura muito, não é? O tal papel de cliente, mas também não és colaborador, mas eventualmente também és cliente, e eles têm um vídeo fantástico quando aparecem os clientes vestidos como colaboradores e os outros clientes perguntam, portanto, chega-se ali a misturar um bocadinho a sensação de colaborador e cliente, que também estão fardados. E pronto, e é importante, estes exemplos que nós trazemos, queremos que vos inspirem, que percebam quais são as áreas onde se está também a trabalhar, não é? Aqui em Portugal, em alguns setores, mas que depois realmente materializem e que ponham e que criem ações concretas que façam os vossos colaboradores sentirem isto que está aqui desenhado, não é? E pronto. sim, tratamos este do Lidl porque no próprio site do Lidl vinha muito quais são as diferenças de trabalhar no Lidl, ou seja, a forma de comunicar o EVP é muito, o que é diferenciador para trabalhar no Lidl? E falam nos vários aspectos, falam da cultura, o que é diferenciador na cultura, o que é diferenciador no programa salarial, não podemos esquecer que o programa salarial também é importante, não é? O que é diferente na formação e desenvolvimento, o que é diferente dos benefícios e parcerias. Nós também temos que perceber também a forma de comunicar o EVP e como é que este EVP chega aos nossos colaboradores, não é? Essa proposta de valor chega aos nossos colaboradores e é interessante e podem explorar no site do Lidl que tem as diferenças, não é? De trabalhar como colaborador e isto é muito focado, claro, numa fase de atração, possivelmente, mas depois se olhássemos para a jornada é possível que a cultura, é possível não, a cultura também é transversal a outros momentos, o pagamento é claramente transversal a outros momentos, os benefícios também. E depois trouxemos um exemplo de um cliente nosso, com o qual trabalhámos, que lançou há pouco tempo a marca, quando lançou, não está aqui a data no Instagram, mas lançou há Tá, 2, 3 meses. tá, Ah, tá? 26/4. Está cá Tá? em Não baixo, a sei. seguir aos gostos. Pois, 26/4, quando se fez o lançamento há pouco tempo da sua marca empregadora, que é o Ocean Respect, que veio de um trabalho de definição da auscultação dos colaboradores, de compreensão da employee value proposition, da experiência das diferentes personas, o que era comum a todos eles, o que era diferenciador, e daí nasceu a marca Ocean Respect, tem vários pilares, mas que portanto, tem esta base de focar o EVP faz a estratégia sempre focada no respeito pelo colaborador. E o respeito depois naqueles pilares que nós falámos, não é? Se olharmos para os funcionais,
respeito pelo local de trabalho do colaborador, respeito pela luz que o colaborador tem, respeito pelo horário de trabalho, respeito pelo seu Pela salário, diversidade. não é? Pela diversidade, isto é, neste caso, isto só para, desculpa, Susana, era só mesmo para esclarecer que depois isto não fica isolado, não é? Neste caso, este respeito acaba por ser transversal a todas aquelas moléculas e átomos que nós tivemos a ver e aplicadas com medidas concretas, não é? Com os tais, com apontadinho lá na jornada, criado o Excel, e bora lá ver como é que conseguimos espalhar respeito, neste caso para cliente interno, para cliente externo e para fornecedores, como eles próprios dizem aqui na publicação. Que é um ótimo exemplo aqui este, para acabarmos o nosso webinar. Então, não sei se tem algum. Tivemos aqui 1h30, não é? Temos aqui um bocadinho de tempo, não sei se tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que quisessem partilhar, alguma surpresa, alguma coisa que aprenderam, quisessem partilhar connosco antes de fecharmos. Deixa aqui esperar olhar um bocadinho para o chat. A nossa expectativa é que sim. Vamos ver qual é a nossa realidade. Uhum. Se não, se está tudo esclarecido, também tem aqui os nossos contactos. Também nos encontram no LinkedIn, podem abrir conversa. Nós vamos ter vários webinars com vários temas e vemos daqui a um mês, que normalmente fazemos isto mensalmente, webinars, de 2 em 2 meses, mensalmente. Vemos no próximo webinar. É isso. Obrigada. Uma boa Obrigada, semana. Joana, obrigada. Obrigada.